Primeiro de abril, dia da mentira. Veja o que diz a palavra de Deus em João 8, versículo 44. Olha que versículo importante que Jesus falou aqui, justamente para que as pessoas entendessem, né, o que significa mentira. Né? Olha aqui, ó. João 8, capítulo 8, né, versículo 44. Olha o que Jesus fala aqui nesse versículo tão importante. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos, queridos, que os homens criaram o dia da mentira. Se isso aí foi por acaso que foi criado o dia da mentira? Desde que eu me entendo por gente, todo dia 1º de abril se fala hoje é o dia da mentira. Quando foi que criaram o dia da verdade? Por quê? Porque os homens estão manipulados por esse homicida chamado diabo. Os homens estão enganados por ele e vivem então homenageando seu próprio pai, porque quando você mente, você se torna filho do diabo. Eu me lembro quando ainda desde garoto, meu pai sempre falava conosco quando a gente mentia. São João 8, 44. Ele nunca falava o versículo, porque a gente já sabia de cor e salteado. Que quem mente é filho do diabo. E nesse dia 1º de abril, todos que mandaram essas brincadeirinhas de 1º de abril, eu respondi: o diabo é o pai da mentira. Então, cuidado para você não satisfazer a vontade dele. Porque quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Então, os homens criam o dia da mentira, o 1º de abril, e vê um monte de gente, né, brincando disso, brincando, tudo é brincadeirinha, né? É uma mentirinha. Não existe mentira. Mentira é mentira. Né? Quando Jesus falou aqui com os fariseus, ele falou: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Porque eles estavam mentindo, não estavam falando a verdade. Queriam acusar Jesus de tantas coisas e viviam na mentira. Né? Jesus falou: você quer realizar o desejo dele? Né? Ele foi homicida desde o princípio. Jesus já declarou aqui e nunca se apegou à verdade. Como que ele enganou Eva? Né? Mentindo. Porque quando ele chegou para Eva, falou que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? Encheu, né, o coração dela de coisas erradas, de mentiras, que ela achou que aquilo ali era verdade. E acabou pecando, fez seu marido pecar, os dois foram expulsos do paraíso. O diabo, ele já enganou desde o céu, antes mesmo dele ser diabo, ele era um anjo, ele enganou a terça parte do céu e prometendo coisa, não sei o que ele prometeu, se era um reino paralelo, devia ser isso, ou coisas parecidas, né, mentindo, dizendo que ele poderia se assentar no trono e estar igual ao Altíssimo. Então o que aconteceu? Ele falou na sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então ele mentiu, então uma terça parte do céu foi derrubado com ele por causa da mentira que ele enganou os anjos. E os anjos aceitaram isso. Então nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que é mentira, com falsos ensinamentos, né? Porque quando alguém mente, quando alguém quer falar a palavra de Deus com mentiras, ou usar para o seu bem próprio, veja quando ele, mesmo quando foi tentar Jesus, né, no deserto, o que aconteceu? Ele disse: você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Né? Ele ali querendo mentir para Jesus, se ele realmente tinha a capacidade de fazer aquilo, mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele leva Jesus no pináculo do templo e fala: ó, está escrito, veja, usou a palavra, usou as escrituras para que ele enganar Jesus. Está escrito aos seus anjos,
dará ordem ao teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra, eles te segurarão nas suas mãos para que você não tropece. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus usou, em cima daquilo que Satanás queria usar a palavra para enganar Jesus, mas Jesus usou a palavra para combatê-lo. E é assim que nós devemos fazer, usar a palavra de Deus para combater o diabo, para que ele não nos engane com as suas astúcias, com as suas mentiras, que nós não sejamos filhos do diabo, né? Ou ele dizer para Jesus, tudo isso aqui é meu, né? Eu dou a quem eu quero, como se ele tivesse ganhado a terra, sendo que o próprio Jesus foi o Criador. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 1, fala que ele criou todas as coisas. Então ele chega para o próprio Criador de todas as coisas, dizendo que ia dar para ele, se ele o adorasse. Então Jesus falou, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, fugiu. Então, veja que nós temos que tomar cuidado. Vamos ensinar nossos filhos a falar a verdade. E nesse dia você dizer, não minta, porque esse dia não é nosso. Nós somos da verdade, né? Nós somos de Jesus e nós não mentimos. Vocês não mintam. Ensina os teus filhos essas coisas. Ensine as pessoas que o dia da mentira é aquela pessoa que está fazendo a vontade do diabo. Então, quando vem cá, uma brincadeirinha, não existe nada de brincadeira. Mentira é mentira, né? Não deixe de mentir, né? Eu vou falar isso para escapar disso, mas a mentira nos leva à destruição, nos leva a fazer a vontade do diabo. Então, não vamos aceitar isso na nossa vida, mas vamos nos manter com a verdade, que é a vontade de Deus. E Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira nos leva ao precipício, a verdade nos leva ao encontro de Deus. Amém? Você chegou aqui até o final, não esquece de dar o like e o joinha. Amém? Aperta o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ajude a crescer esse canal missionário. Eu sou o pastor Nariel Augusto, missionário na obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.